Saudações, caro estudante de metodologias de investigação. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar da terceira parte sobre os diferentes tipos de trabalhos científicos. Lembrar que nas aulas passadas vimos os três grupos de trabalhos científicos, os trabalhos científicos rotineiros, os trabalhos científicos para a obtenção de um título acadêmico. E depois temos os trabalhos científicos para publicação. Já descrevemos os primeiros dois grupos de trabalhos. Na aula 2 vamos descrever e vamos falar um pouco sobre os trabalhos científicos para a publicação. Portanto, quando estamos a falar de publicação, estamos a falar da comunicação, estamos a falar da informação que é resultado de um trabalho de pesquisa que deve ser encaminhada para o consumidor, que é o público consumidor. Daí a necessidade de identificar os diferentes tipos de documentos científicos que são produzidos com a finalidade de comunicar ao autor, aos consumidores da informação, neste caso os leitores. Daí que vamos começar abordando os trabalhos científicos para a publicação. Na vida acadêmica, são várias as atividades de pesquisa realizadas tanto pelo corpo docente, tanto pelos professores, pelos docentes, assim como pelos estudantes, portanto, os discentes. Essas atividades resultam de trabalhos didáticos, né? Portanto, resultam de trabalhos didáticos ou trabalhos científicos elaborados frequentemente nas disciplinas, portanto, ao longo do curso ou em grupos de pesquisa que são formados entre estudantes ou entre investigadores, acabam produzindo diferente informação científica. Os trabalhos didáticos e científicos, muitas vezes, pelo nível de excelência que apresentam, são merecedores de publicação. Portanto, em função da qualidade desses trabalhos, que deve ser de excelente, portanto, uma qualidade excelente, aí pode-se recorrer a diferentes tipos de documentos científicos para publicação como forma de divulgar esse conhecimento, né? Através, primeiro, da edição, portanto, é preciso editar esses documentos de modo a colocá-los no formato desejado para a sua publicação. As publicações são várias, temos publicações em formato de comunicação científica, temos os chamados artigos científicos, temos os informes científicos e temos a resenha crítica e, por fim, o livro. Os livros, todos nós já sabemos o que são livros e não vamos nos reter a discutir isso. A comunicação científica, que é o primeiro tipo de trabalho científico para a publicação. A comunicação refere-se à informação apresentada em congressos, né? Em simpósios, em semanas, reuniões, academias, sociedade científica, etc., a ser posteriormente publicada em anais científicos ou em revistas que tratam de divulgar os resultados da pesquisa científica. Estamos a falar de comunicação é um documento que se apresenta em eventos científicos. Eventos científicos esses que podem ser congressos científicos, que podem ser simpósios. As semanas são normalmente semanas organizadas por instituições acadêmicas, né? Essas instituições acadêmicas, como faculdades, escolas, institutos, que organizam as chamadas semanas de jornadas científicas, onde os estudantes e docentes fazem a apresentação de sua pesquisa. As reuniões acadêmicas nas academias, as sociedades científicas, portanto, grupos de pesquisadores que formam uma sociedade, a ser posteriormente publicado. Portanto, todo esse trabalho
que é produzido em forma de comunicação, não é? Tem a finalidade de sua publicação. A comunicação consiste, pois, na informação ou ao público em geral e particular de conhecimentos extraídos em obras de pesquisa científica ou tratados de maneira científica com finalidade de informar ao leitor. A comunicação tem várias características, né? A comunicação deve trazer informações científicas novas, né? Com certa frequência, né? Ser limitada em sua extensão, isto é, não ser longa. Portanto, uma comunicação não deve ser longa, deve ter entre 5 a 10 páginas. Em congressos, simpósios, semanas, etc., geralmente estipula-se um tempo limite para a apresentação de uma comunicação científica e de que deve ser respeitada, né, para não ultrapassar. Pode ser um estudo de um tema novo ou revisão crítica, a chamada resenha crítica, que nós vimos nos trabalhos rotineiros, né? Dos estudos realizados, portanto, com a finalidade de corrigir alguns aspectos que são detectados como sendo incorretos, né? Ou que precisam de algum aprofundamento. Deve ser claro, preciso e exato, né? A estrutura da comunicação abrange as três principais partes que nós já conhecemos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução é feita a formulação clara e simples do tema da pesquisa, a apresentação sintética do problema e ligeira referência a trabalhos anteriores relacionados, né, com o tema. Inclui algumas componentes como a justificativa, porque é que este trabalho é relevante, né? É a justificação. Depois temos os objetivos traçados, portanto, a pesquisa tem como finalidade alcançar alguns objetivos, e esses objetivos devem ser identificados. A delimitação, portanto, que é uma espécie de limites estabelecidos para se saber que já estamos, a partir daqui, estamos fora de jogo, assim como os limites de um campo de jogo, né? A abordagem, que tipo de abordagem vai se usar, e por fim é apresentada a ideia central, né? A ideia central que é da nossa comunicação. Tem por objetivo, portanto, a comunicação tem por objetivo situar o leitor na parte introdutória, né? Situar o leitor na questão e deixá-lo a par da importância e do método de abordagem que é usado, né? O método de abordagem usado. Portanto, aqui estamos perante a parte introdutória da nossa comunicação científica. E depois temos o desenvolvimento, compõe o desenvolvimento, tanto compõe o texto ou corpo do trabalho, apresentação das informações e argumentos de forma detalhada, né? Consiste na fundamentação lógica do trabalho e tem por objetivo expor, demonstrar as principais ideias contidas nessa comunicação científica. E depois temos a terceira parte, que é a conclusão, que constitui a parte final do processo investigativo, neste caso trabalhos dessa comunicação escrita. Apresenta uma síntese completa dos resultados da pesquisa, o resumo das principais informações ou os argumentos que foram apresentados ao longo de todo o texto. Portanto, trata-se da fase final, a parte conclusiva, né, da pesquisa, mas não somente um fim, né? Como a introdução e o desenvolvimento possuem uma estrutura própria. A conclusão consiste no resumo completo, mais sintetizado, da argumentação, dos dados e dos exemplos constantes das duas primeiras partes do trabalho, neste caso da comunicação científica. Da conclusão deve constar a relação existente entre as diferentes partes da argumentação e a reunião das ideias e ainda
conter o fecho da introdução ou a síntese de toda a reflexão feita ao longo do trabalho. Portanto, a seguir vamos descrever o artigo científico. O artigo científico deve ser um dos documentos científicos mais dinâmicos, muito usados nas academias, por não levar muito tempo para a sua produção e por estar a informar constantemente sobre a evolução científica no conhecimento específico de cada área de conhecimento. Portanto, o que é artigo científico? O artigo científico é um pequeno estudo, porém completo, que trata de uma questão verdadeiramente científica, mas que não se constitui em matéria de um livro. Os artigos apresentam o resultado de estudos ou pesquisas, sendo que distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos pela sua reduzida dimensão e conteúdo. Portanto, são menos extensos e são focados num único assunto. Né? São publicados em revistas científicas ou em periódicos especializados e formam a seção principal destes instrumentos de publicação. A estrutura do artigo científico é simples, portanto, tem 3 partes fundamentais, que são a parte preliminar, né, a parte do sinopse, que é o resumo, o corpo do artigo científico e a parte das referências bibliográficas. Portanto, as referências bibliográficas num trabalho científico são sempre importantes, porque validam o conhecimento científico produzido, inserindo-o num mundo de publicações que já existem, no mundo do conhecimento que já foi publicado, portanto, num conhecimento que já existe. Portanto, a estrutura do artigo científico é igual à estrutura de qualquer documento científico em termos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas aqui temos a particularidade de termos os preliminares. Portanto, nos preliminares vamos encontrar o cabeçalho, né? Vamos encontrar o título e subtítulo, se o trabalho conter, neste caso, o subtítulo. Vamos ter os autores ou um único autor, se for o caso de 2 ou mais, teremos autores. Credenciais do autor ou credenciais dos autores, cada autor ali citado deve-se dizer qual é o seu CD, o que é que nos faz acreditar na informação que ele nos apresenta, no conteúdo que é apresentado. Tanto local de atividades, onde que cada um dos autores trabalha, o que é que faz concretamente. Temos o resumo. O resumo é muito importante para informar ao leitor sobre o conteúdo do artigo. Portanto, o resumo nos dá a oportunidade de optarmos em continuar a ler todo o trabalho porque o trabalho nos interessa, ou então descartarmos a leitura desse trabalho porque o trabalho não nos interessa. Então, é o resumo que vai nos dar essa informação preliminar para nós podermos tomar uma decisão como leitores sobre se lemos o texto ou não lemos, porque o conteúdo não nos interessa. Portanto, a seguir temos o corpo do artigo. O corpo do artigo aqui é onde encontramos a introdução, o texto, os comentários e as conclusões. É a parte fundamental da comunicação científica aqui, propriamente dita, né? Na introdução encontramos a apresentação do assunto, os objetivos, metodologia, limitações e proposições. O texto é uma exposição, é explicação e demonstração do material, avaliação dos resultados e comparação com outras pesquisas anteriores e outros resultados encontrados em pesquisas anteriores. E depois temos os comentários e conclusões, que são deduções lógicas baseadas e fundamentadas no texto de forma resumida. Tanto no artigo científico não podemos fazer fundamentações longas. O corpo do artigo pode ter diferentes elementos: a introdução, material, método, resultados, discussão, conclusões, conforme foi visto
visto lá atrás. A parte das referências, essa é a parte fundamental em relação à inserção do trabalho no campo de pesquisas científicas existentes, portanto, no campo do conhecimento científico. É a validação de uma pesquisa como sendo científica através da apresentação das referências que foram usadas. As referências bibliográficas são muito importantes porque é como se fosse uma lista de convidados para um evento, para uma festa. Okay? Então, não se pode ignorar a presença das pessoas no evento, numa festa. É da mesma forma que não se pode ignorar a presença das ideias dos autores num trabalho científico que foi feito. Então, é preciso sempre colocar a lista dos autores e os respectivos títulos das suas obras e como podem ser encontradas essas obras. Não é? Temos os apêndices e anexos, quando houver. Temos os agradecimentos, temos também a data. E depois temos o informe científico. Né? O informe científico é um outro tipo de trabalho científico. Portanto, o informe científico é um tipo de relato escrito que divulga os resultados parciais ou totais de uma pesquisa, as descobertas realizadas ou os primeiros resultados de uma investigação em curso. Portanto, quando ainda estamos a fazer a pesquisa, podemos ir informando aos leitores sobre qual é o progresso dessa pesquisa. Não é uma investigação conclusiva, mas não são resultados conclusivos, mas é uma informação que pode ser consumida de modo a alimentar a curiosidade, assim como a expectativa sobre o que é que vai ser o trabalho a ser depois de concluído. É o mais sucinto dos trabalhos científicos para publicação e se restringe à descrição de resultados obtidos através da pesquisa de campo, de laboratório ou de pesquisa documental. Portanto, a comunicação, o informe científico é um documento muito simples. Depois temos os livros, né? E aqui nesta aula não vamos falar dos livros, porque os livros já são conhecidos por todos os estudantes, qual é a característica de um livro. Portanto, um livro que tem matéria científica, é um volume enorme de informação, dividida em capítulos, né, que tem os respectivos autores e ou organizadores, quando for uma obra de vários autores. Né. Portanto, em caso de dúvidas, de contribuições, já se sabe como contactar o docente. Pode usar uma destas vias para contactar o docente de modo a apresentar a sua contribuição ou as suas dúvidas de modo a serem satisfeitos. Muito obrigado, até a próxima aula e tirem bom proveito desta aula.